Ventilar o paciente é mais do que apenas ajustar os botões, é entender a fisiologia e a fisiopatologia. Eu sou o Dr. Kaique Acácio e nesse vídeo você vai ver como conduzimos a aula prática de ventilação mecânica pediátrica dentro do EPP. Vamos revisar os principais modos ventilatórios, os parâmetros iniciais, curvas de pressão e volume, como identificar uma ventilação segura. E olha só, já quero te dar um recado muito importante. Você que está vendo esse vídeo e trabalha com aquele colega médico que não tem tanta segurança na emergência pediátrica, você vai fazer o seguinte: você vai compartilhar esse vídeo para ele, conhecimento bom e conhecimento compartilhado. Se você e ele que dão o mesmo plantão sabem disso, seu plantão vai ficar muito mais fácil, concorda? E olha só, aqui no canal o objetivo é só um: transformar aquela teoria em prática aplicada com muita clareza e confiança. Bom, então falando um pouquinho da parte de ventilação e as estratégias que a gente utiliza tanto para perfis obstrutivos quanto para perfis restritivos. Aqui agora a intenção é mostrar para vocês no pulmão mesmo, no pulmão suíno, uma simulação de como seria desinsuflar esse pulmão num paciente como um perfil obstrutivo. O perfil obstrutivo, geralmente, a gente trabalha com estratégias de frequências respiratórias mais baixas e volumes no limite superior, né? A gente trabalha bastante com 6 a 8 ml/quilo na pediatria. Quando a gente pensa no obstrutivo, ele não tem tanto problema na complacência. Então, a gente pode trabalhar com volumes correntes no limite superior para compensar a frequência respiratória, que é uma estratégia de ventilação para poder espaçar o tempo respiratório. Então, todas as vezes onde eu vejo um paciente com perfil obstrutivo, eu já penso logo em trabalhar com tempo expiratório prolongado, ou seja, frequências respiratórias mais baixas para gerar um tempo expiratório prolongado. E quando eu consigo esse efeito, aquele ar preso do pulmão, aquela obstrução, aquela pressão auto-PEP aprisionada dentro do alvéolo, dentro do pulmão, quando eu dou tempo expiratório, eu consigo o efeito de desinsuflação. Aí agora eu vou mostrar para vocês como seria a desinsuflação desse pulmão, diminuindo bastante a frequência respiratória para conseguir o efeito de desinsuflar. E isso é possível no pulmão real, né? É o efeito que a gente consegue num paciente que está em crise aguda de asma, né? Ou às vezes até na bronquiolite. Então a gente consegue reduzindo a frequência respiratória, prolongando o tempo expiratório, a gente consegue desinsuflar esse pulmão, dando mais espaço e gerando uma ventilação mais efetiva. Quando eu pego a gasometria desse paciente, eu começo a observar uma redução do CO2. Então, na doença obstrutiva, no perfil obstrutivo, a estratégia para reduzir o CO2 da gasometria seria justamente reduzir a frequência respiratória e garantir um tempo expiratório maior. Já no perfil restritivo, o perfil restritivo a gente já trabalha com pulmão com difícil de conseguir alcançar um volume corrente. Então, normalmente a gente vai pela estratégia do volume corrente alvo para esse paciente, que seria próximo dos 6 ml/quilo, no caso da pediatria de peso real. E o problema é que o paciente que tem o perfil restritivo, de doença restritiva, nós vamos ter um pulmão muito pouco complacente, então a complacência é muito baixa. Isso dificulta de alcançar o volume corrente necessário sem que ultrapasse as pressões limites. Então, a estratégia de fazer essa ventilação é justamente garantir o volume minuto total, né? Aquela ventilação total. Se eu não consigo alcançar o volume corrente que eu quero, eu uso a estratégia de aumentar a frequência respiratória, que é o oposto da estratégia do perfil obstrutivo. Então, eu aumento a frequência respiratória para compensar um volume que eu não consigo alcançar, porque eu já cheguei na pressão limite. Quando eu penso em padrões restritivos, eu vou trabalhar com frequências um pouco mais altas para compensar o volume que não é possível de ser alcançado devido aos limites de pressão. E lembrando que a pressão de pico limite ela é 35, tá certo?
E óbvio que o perfil restritivo, ele tem muita atelectasia, é um pulmão mais difícil de expandir, então a gente trabalha com PEPs mais elevadas também. Na pediatria, a gente geralmente fica entre 8 e 10 nos pacientes mais graves. E por que eu não posso gerar PEPs altas no pulmão do meu paciente pediátrico, mas no pulmão do adulto eu posso gerar PEPs altas? Porque o pediátrico, ele tem a caixa torácica menor do que a do adulto, e quando a gente expande o pulmão, dentro da caixa torácica, a caixa torácica expande, mas ela tem um limite. E esse limite faz com que, na hora que o pulmão expanda, ele comprima o mediastino, ou seja, ele comprime a veia cava superior e inferior, causando então uma redução da pré-carga, que é o efeito direto de diminuição do retorno venoso. Resumindo, se eu aumento a pressão positiva, principalmente a PEP, o efeito imediato é a queda da pressão arterial. Então, só para resumir, só para fechar, perfil obstrutivo, a gente diminui a frequência respiratória e trabalha com volumes correntes mais livres, né, assim, mais próximos do limite superior. Eu não tenho tanta preocupação com volume, minha preocupação é principalmente reduzir a frequência respiratória. E já no perfil restritivo é o oposto. Então, eu geralmente não consigo alcançar um volume corrente ideal, porque a complacência é muito baixa, então eu compenso isso aumentando a frequência respiratória. Ou seja, são duas estratégias para gerar uma ventilação eficiente, são duas estratégias para conseguir reduzir o CO2 na gasometria, só que se for obstrutivo, eu diminuo a frequência respiratória, e se for restritivo, eu aumento a frequência respiratória. Tá certo? E é isso, espero que tenha dado para vocês pelo menos uma noção dos dois principais perfis. Na prática, na maioria das vezes, pode acontecer de vir o perfil misto, ou seja, um pouco restritivo, um pouco obstrutivo, porém, não importa o diagnóstico, o que importa é como o seu paciente se comporta no momento em que você conecta no ventilador mecânico. Se ele tem um padrão misto, na hora que você fizer a intubação e conectar no ventilador, aí sim você descobre se o perfil é mais obstrutivo ou mais restritivo, e você traça a estratégia para o perfil de como ele se comporta nesse exato momento. Tá certo? É isso. Dominar a ventilação mecânica é entender o que o pulmão está dizendo a cada curva. No EPP, o médico aprende a interpretar e ajustar de forma segura e racional o ventilador. Se você gostou, já curte esse vídeo, sabe por quê? Porque o YouTube vai entender que você gostou e vai continuar te mostrando cada vez mais conteúdos como esse. Até breve.